Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quarta-feira, 15 de julho. E para você que está nos acompanhando, precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. Acessa www.gazetaweb.com e além de você acompanhar todo o nosso programa ao vivo, vai também poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E vale a gente lembrar que nós também estamos presentes nas redes sociais. Então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também, tá? E a gente inicia amanhã sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que cabe muito bem no teu bolso. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apvida, nesse a gente confia. Gente, olha só. Claro que a gente não pode perder a tradição, o costume aqui de abrir o jornal nas nossas manhãs aqui. Então vamos acessando o Gazeta de Alagoas através do site www.gazetadealagoas.com e a gente acessa então esse jornal já tão tradicional aqui no estado de maneira digital. Olha só, conferindo quais são os principais destaques para amanhã de hoje. Maceió na fase amarela. Liberados shoppings, restaurantes, bares e transporte intermunicipal. E o Viderlan Araújo traz daqui a pouquinho mais informações também sobre essa nova etapa que a gente está aí alcançando. Interior segue à frente com 82% das mortes por coronavírus. Mineração da Braskem. Sistema de monitoramento é incapaz de emitir alerta antecipado em bairros, diz documento. E a gente traz também daqui a pouquinho mais informações sobre essa situação ao vivo aqui com o Viderlan Araújo, tá? Salva-vidas ampliam ações após a abertura de praias. Detentos de Alagoas fazem 2.000 máscaras por dia. Mais de 20.000 servidores de Alagoas receberam auxílio emergencial. Projeto de Rui suspende dívidas de município com Imprev. E pesquisa no Velho Chico revela água contaminada e menos peixes. A gente vai então trazendo informações ao vivo aqui daqui a pouquinho com o Viderlan Araújo, porque agora a gente vai falar, volta a falar mais uma vez, né, sobre a situação da Braskem. Pois é. Mais uma vez, o jornalista Arnaldo Ferreira traz análises muito pertinentes acerca desse problema tão preocupante que a gente vem vivenciando aqui na nossa capital. Vamos acompanhar. Depois do acidente geológico nas 35 minas da Braskem, que estariam desmoronando, segundo a CPRM, e praticamente acabando com a vida social de 4 bairros, Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto, está de volta a discussão que começou lá nos anos 80. A exploração de sal-gema deve continuar em áreas urbanas? A implantação, o parque industrial da Braskem, a planta industrial da Braskem, deve permanecer lá na enseada de Jaraguá e Trapiche, uma das mais bonitas do Brasil e que está desvalorizada por conta da indústria naquele local? Em 1982, 83, o então deputado Ronaldo Lessa, a falecida deputada Selma Bandeira, o deputado Eduardo Bonfim, que eram da oposição, apoiaram um projeto do deputado governista Miguel Palmeira, que previa a transferência da antiga Salgema, que depois virou Triquem e hoje é Braskem, para a área do tabuleiro de Marechal Deodoro, onde tem o polo industrial. Eles foram vencidos pelo poder econômico. Depois desses acidentes todos,
da contaminação do lençol freático lá do Pontal da Barra, a discussão está de volta. Os ambientalistas querem a transferência da Braskem para um local seguro, talvez o polo industrial. E a exploração da área urbana, da salgema, do minério salgema, que é matéria-prima para a produção de soda e cloro, em áreas seguras, já que nós temos uma das maiores minas do mundo, uma das maiores jazidas de salmoura. A discussão está só começando e envolve já os poderes judiciário, ministérios públicos, legislativo, o executivo e você. Vai se omitir? O problema está aí. Como consorciar economia e vida? Que tal conciliar os dois? A indústria continua em Alagoas, mas em local seguro. A exploração também permanece, mas longe das áreas urbanas. A gente viu que a fiscalização, você já sabe, né? Não deu certo. Pois é, né, gente? Muito triste essa situação. A discussão, como bem disse, está só começando, quando na realidade já deveria estar terminando. E olha só, agora a gente vai falar sobre fiscalização de cargas aqui do nosso estado. Existe uma operação conjunta que tem sido realizada entre o BPRV e a Cefaz também para coibir a entrada de cargas sem a nota fiscal. A gente vai ver agora na matéria de Fernando Palmeira. O Batalhão de Polícia Rodoviária tem desenvolvido ações em parceria com a ADEAL, que é a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, para poder coibir a entrada de forma ilícita de produtos, alimentos para a mesa dos consumidores. Desta vez o frango tem sido alvo também dessas ações. Desde a última quinta-feira, as notícias vêm ganhando destaque, principalmente com a ação que o Batalhão de Polícia Rodoviária tem tendo para poder tirar de circulação tudo que for de encontro à lei, principalmente com transporte de frangos interestadual, sem o uso da nota fiscal e também sem as devidas condições de higiene. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Tenente Coronel Lisiário, ele que é responsável pelo Batalhão de Polícia Rodoviária. Tenente Coronel Lisiário, muito obrigado, inclusive, por nos atender. Parabéns pela iniciativa. Quais são as irregularidades apontadas nesta ação? O que é que vocês têm detectado nessas ações desenvolvidas, principalmente em várias rodovias do estado? Bom dia. Bom dia. Veja só, o Batalhão Rodoviário ele foi procurado, né, pela ADEAL há cerca de mais ou menos uns 6 meses atrás, onde a ADEAL detectou pelas rodovias alagoanas um grande fluxo, né, um grande tráfego de caminhões oriundos do estado de Pernambuco, que adentram ao estado de Alagoas sem as certificações sanitárias e, sobretudo, sonegando impostos. Então a gente começou a averiguar, fizemos levantamento e à medida que o tempo foi passando, a gente foi averiguando e detectando que cada dia mais essa prática era cada vez mais costumeira, né? Então a gente começou a intensificar essa fiscalização com o pessoal da Secretaria da Fazenda e também com o pessoal da ADEAL. Então a gente está fechando todo o estado. O batalhão rodoviário inicialmente começou sozinho com a ADEAL, mas como a gente viu que é algo de proporção muito grande, né, a gente conta com o apoio de todos os batalhões de área do estado, ou seja, os batalhões do Sertão, do Agreste, do Baixo São Francisco, da Zona da Mata, todos os batalhões do estado, porque isso é coisa de estado, é questão de saúde pública. Então todos nós estamos imbuídos com esse único objetivo, que é de fazer com que esse frango que está vindo oriundo do estado de Pernambuco chegue a nós alagoanos com segurança, né? Ou seja, com as qualidades sanitárias para que nós possamos consumir um produto de boa qualidade. Coronel Lisiário, a respeito dessas ações, o número, por exemplo, de veículos tirados de circulação diante dessas irregularidades que você apontou, é um número que assusta? É um número que assusta. Só de 15 dias, quando nós resolvemos intensificar essa operação com a ADEAL e Cefaz, que estamos fazendo de forma diária, já foram cerca de 43 veículos apreendidos. Desses 43 veículos apreendidos, já apreendemos cerca de 45 mil frangos que adentraram o estado de Alagoas sem as certificações sanitárias. Inclusive, vale salientar
que as multas são altíssimas e agora os motoristas eles estão sendo enquadrados em uma lei federal, que é uma lei 8176 de 27 de dezembro de 1990, que não cabe a fiança, onde o motorista fica preso, a multa é 100% do valor do imposto e ela não cabe a fiança. O motorista sobe direto para o presídio e aí cabe apenas ao magistrado, na audiência de custódia, liberar ou não esse caminhoneiro. Agora, por que, Coronel Lisiário, aumentou essa frequência, na sua opinião, de cargas, por exemplo, irregulares entrando em Alagoas? Isso é uma coisa nociva, né, de vários anos, né? É uma coisa que ocorre no nosso estado aqui há mais de 25 anos, né, com as mesmas pessoas, e só agora a gente começou a combater de forma mais ostensiva essa prática nociva ao povo alagoano, porque a gente começou a perceber, até em conversa com os próprios caminhoneiros, que algumas das aves que estavam chegando ao nosso estado eram aves de descartes, eram aves que não serviam mais para o povo de Pernambuco, e que estavam sendo trazidas para o povo alagoano, sendo vendidas para os donos de avícola com um preço bem menor, porque eles estavam sabendo que estavam comprando aves sem condições de consumo e vendendo para nós consumidores a preço do ouro. E sem contar com a questão de crime contra a ordem tributária. Então a gente resolveu sentar com a Fazenda, né, e com a ADEAL para que juntos, né, criássemos uma força-tarefa, juntamente com todas as forças policiais do estado, todos os batalhões de área, para que nós pudéssemos coibir essa prática nociva à nossa sociedade. Vale salientar que no dia de ontem, a gente, em mais uma das operações em todo o estado de Alagoas, a gente abordou 16 veículos. Para vocês terem uma ideia dos 16 veículos que nós abordamos, se esses veículos estivessem sem as certificações sanitárias e sem os impostos pagos, iriam adentrar o estado de Alagoas quase 200 mil frangos. Quase 200 mil frangos. Só que desses 16 veículos que foram apreendidos, 14, para nossa grande satisfação, né, sinal que as nossas operações já vêm surtindo efeito, 14 já estavam com as guias sanitárias, né, os GTAs e as certificações sanitárias em dia e as notas fiscais também pagas. Então essas pessoas puderam continuar o seu trajeto e desembarcar as aves nas avícolas para as quais eles estavam indo. E apenas 2 estavam irregulares, onde os seus motoristas, juntamente com as cargas, foram encaminhados para a central de flagrantes. Os motoristas foram presos, o motorista foi preso de uma situação aqui no bairro da Avenida Menino Marcelo, aqui na Via Expressa. O condutor foi preso, sobe para o presídio e vai responder, ficar dependendo da audiência de custódia. Em outro caso, que foi no município de Giraldo Ponciano, ele estava com a nota fiscal, todavia estava sem os selos de certificações sanitárias. Então a ADEAL foi lá, aplicou as sanções que lhe cabem, mas esse veículo teve que voltar escoltado pelo batalhão rodoviário para seu estado de origem, porque a origem desses frangos não foram comprovadas, e para que nós alagoanos não pudéssemos consumir essa ave de forma sem sabermos de onde vinha essa procedência, a gente devolve esse frango para o estado dele de origem. Ações que o Batalhão de Polícia Rodoviária, através do trabalho da equipe do Tenente Coronel Lisiário, né, que explicou para a gente aqui todos os detalhes e a forma de abordagem deste trabalho que está sendo executado, juntamente com a ADEAL, para poder garantir a segurança em todas as formas, não só para as questões tributárias, que também gera economia para o Estado, mas, naturalmente, o mais importante, garantir a saúde da população. Tenente Coronel, fique à vontade para fazer suas considerações. Só as considerações finais, a gente queria passar 2 situações. Primeiro, as multas são altíssimas e quando esses proprietários de granja, os donos de avícola, não conseguem arcar com o valor dos impostos, a Cefaz, ela faz a doação desses frangos para instituições de caridades, certo? Esses frangos não são incinerados, né? A gente, após a averiguação da Cefaz e do pessoal da Vigilância Sanitária, esses frangos, estando em boas condições de consumo humano, eles são doados para instituições de caridades. E a gente queria aproveitar para finalizar, avisar os condutores de caminhões, avisar os proprietários de granja que se regularizem para trafegarem no estado de Alagoas de forma tranquila, se regularizem, porque se adentrar o nosso estado sem as guias sanitárias e sem o pagamento dos impostos, serão presos, atuados em flagrantes e responderão às margens da lei. Com imagens de Chico Nogueira,
Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Viderlan Araújo aí passando as informações e agora ele vem ao vivo também com mais informações para a gente. Viderlan, muito bom dia para você. Bom dia também aí ao nosso repórter cinematográfico Chico Nogueira. Bom dia para você, minha querida Porlane Santos. Ótimo dia para os telespectadores da TV Mar Canal 25, pessoal que nos acompanha neste exato momento ao vivo pelo portal Gazeta Web em qualquer ponto do planeta. Nós estamos no Farol, aqui nas proximidades do Pinheiro, onde os moradores ainda vivem aquele drama, incerteza e aguardam soluções, principalmente nas questões econômicas, por parte da mineradora Braskem. Os entendimentos estão acontecendo, principalmente com a intervenção judicial e que tem tentado, nessas tratativas, fazer com que todos possam ser beneficiados e que ninguém seja mais prejudicado, principalmente no quesito moradores, né? Pessoal deixando exatamente suas residências e os empresários da região também. A Gazeta do último final de semana trouxe uma reportagem especial sobre os problemas do bairro. E o que é interessante, nós vamos conversar agora aqui no TV Mar News hoje com o Alexandre Sampaio, ele que é presidente da Associação dos Empreendedores do Pinheiro, sofrendo diretamente com os impactos dessa mudança, praticamente com as questões de deixar realmente os moradores, o bairro, sendo forçados a abandonar realmente o bairro por uma condição de risco que foi apresentada por situações que a mineradora Braskem tem apresentado aí também, até mesmo ao longo dos anos, e ele vai explicar para a gente, né, um dos empreendedores da região, explica como é que tem sido o trabalho da associação e como é que vocês podem passar hoje, você como presidente, Alexandre, das últimas informações. O que é que você poderia transmitir para o nosso telespectador? Bom dia. Bom dia, telespectadores. É o seguinte, basicamente o que nós temos hoje é um acordo que foi feito, que foi importante para moradores das áreas de risco, mas ignorou completamente a atividade econômica do bairro. É como se o nosso bairro do Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto fosse apenas um bairro residencial. O acordo ignorou que existem 4.000 empresas que empregam praticamente 30.000 pessoas, que geram renda e trabalho para 30.000 pessoas, entre funcionários, sócios e familiares. E ontem eu ouvia do Defensor Público Federal que o acordo contemplou 50% de todo o bairro. Essa coisa, então, na média, ele foi bom. Só que na outra metade está falindo, está demitindo e está impossibilitando que qualquer atividade econômica permaneça, porque há claramente uma recomendação de evacuação, há um medo das pessoas transitarem, então os negócios são negócios de nicho e hoje as atividades econômicas estão completamente prejudicadas com a chancela dos Ministérios Públicos Estadual, Federal, das Defensorias Públicas Estadual e Federal. Alexandre, como um empresário, eu gostaria que você falasse desse retrato, por sentir na pele hoje essa dificuldade de outros empresários da região. Suponhamos, seu negócio já tem um fluxo financeiro diário e agora você está sendo obrigado a recomeçar. É possível recomeçar num outro bairro, numa outra comunidade, a manter um negócio que já estava estabilizado, por exemplo, aqui? Esses impactos estão sendo calculados também nas questões econômicas, não só na transferência do local, mas também de um recomeço de vida para os empresários dessa região? O acordo da Braskem contempla apenas e tão somente R$10.000 a título de adiantamento para que a empresa saia da sua região. Vamos pegar aqui um mercadinho que tem 16 funcionários e acabou de ser obrigado a fechar. Na verdade, em fevereiro, ele recebeu um oficial de justiça obrigando a sair, porque era uma área de risco, ok, tem que sair. E aí deu entrada no processo de realocação da Braskem. Com R$10.000, a pessoa não paga uma indenização. Imagine o que é você ter que demitir 16 pessoas porque ele fechou. Como ele não recebeu nada, ele não conseguiu sair para outro lugar. Então ele fechou as portas, ele teve custo de demissão, a família dele hoje está sem dinheiro para comer. E o Ministério Público, os Ministérios Públicos e as Defensorias acham que isso é normal, que R$10.000 dá dignidade para as empresas. Dignidade para quem? R$10.000, um camelô compra um carrinho de pipoca sofisticadinho e ganha dinheiro para poder capital de giro para comprar milho. Entendeu?
Basicamente é isso. Então, os empresários hoje, eles já pretendem exatamente com a saída do Pinheiro, muitas vezes abandonar seus negócios, não só no local, mas realmente abandonar aquilo que era um meio de sustento para a família, até mesmo para poder encarar um recomeço em um outro bairro, em uma outra região. É isso, Alexandre? Eu diria que nós estamos sendo obrigados a fechar. Obrigados por um acordo injusto, indigno, feito pelas autoridades que deveriam defender a coletividade com a Braskem. Então, basicamente é isso. E tem um outro detalhe muito importante, né? Nós tivemos acesso recentemente a uma nota técnica da CPRM, a uma segunda nota técnica. A gente já tinha denunciado em maio que em março houve a nota técnica que pedia para toda a área verde escura ser transformada em verde clara em evacuação imediata. Ok. A segunda nota técnica agora de abril, que as autoridades esconderam novamente da imprensa e da população, diz que todo o processo de monitoramento da Defesa Civil e da Braskem são perigosamente insuficientes para avisar com antecedência sobre um eventual desabamento. Portanto, a Defesa Civil não tem capacidade hoje de fazer um processo de evacuação. A gente está às cegas e isso tem uma relação direta com o processo do mapa e da evacuação. Sim. As pessoas estão, os ministérios públicos estão simplesmente parados, eles não estão prestando atenção que não há hoje condições de haver evacuação e a coisa está lenta. Alexandre, uma pergunta muito importante, né, que na verdade nós constatamos isso no último movimento realizado na sexta-feira passada com o pessoal do SOS Bebedouro, e depois aconteceu aqui exatamente também um outro movimento, né, no final da tarde. Como vocês da associação têm tratado, já que estamos nos aproximando de um período político, para poder não transformar essa reivindicação de vocês, que sentem na pele no dia a dia essa incerteza, em trampolim, em palanque para os candidatos e pré-candidatos? Alexandre. Olha, essa é uma boa pergunta, porque nós fomos sondados várias vezes. Então a nossa associação decidiu que nem eu, nem o vice-presidente seríamos candidatos nesse processo eleitoral, porque isso confunde a legitimidade dos pleitos. E quando você tem, se eu estiver apoiando um candidato A e eu for no governo e ele for contra o governo não vai querer me atender, né? A mesma coisa com a prefeitura e tal. Então a gente decidiu pedir apoio de todas, a gente não nega apoio de nenhum político, mas também não somos aliados de nenhum político. Essa é a nossa decisão. E a gente acha que uma candidatura de alguém pode ser até uma escolha dele, mas na minha opinião compromete a legitimidade da luta nesse momento, porque os interesses políticos eleitorais são diferentes do interesse da nossa população aqui nos 4 bairros e das empresas também. Porque nenhum político ajudou a gente nesse processo efetivamente. Eu conto nos dedos da palma da mão quantos realmente vieram e tal. Agora a gente tem alguns, que eu sei que agora eu não vou citar para não criar inimizade com outros. Alguns políticos sentaram com a gente, estão nos ajudando junto ao governo do estado, estão nos ajudando no governo federal, nos ajudaram no Ministério Público Federal, né? Então, quem quiser nos ajudar, nós estamos abertos, independente de qualquer partido, de qualquer candidatura. Mas nós não estamos apoiando ninguém e nem vamos apoiar ninguém. Muito importante esse depoimento, Alexandre. Gostaria que você deixasse as considerações para os nossos telespectadores. Quero te agradecer como presidente da Associação dos Empreendedores do Pinheiro. E vamos continuar acompanhando, também cobrando das autoridades uma solução para esse problema, porque vocês sentem na pele todos os dias, sabem da dificuldade e ninguém quer viver, chegar às suas noites, colocar a cabeça no travesseiro neste clima de incerteza. Alexandre. Pois bem, o apelo que eu faço é o seguinte, que os órgãos de controle sentem com quem está realmente afetado, que somos nós, empresários, nós da associação que representamos os empresários, como o Ministério Público Federal fez, que a Defesa Civil fique sensível e deixe de fazer o jogo da Braskem e a gente consiga um processo rápido de realocação e de indenização. Porque botar um mapa verde claro para evacuar sem que a Braskem e as autoridades fiscalizem que a pessoa realmente receba o dinheiro
é a mesma coisa de decretar uma sentença de morte. É verdade. Ô, Paulano, esse aí é o Alexandre Sampaio, né, que conversou com a gente, nos atendeu gentilmente, nos deslocamos para o local marcado e ele veio para poder falar desse drama que nós estamos acompanhando de perto. E talvez o ponto mais importante para deixar para a sociedade, fortalecer ainda mais essa luta dos moradores, dos empresários do Pinheiro, para poder cobrar junto à justiça uma solução justa para a Braskem ressarcir essas pessoas que saíram do local, outras que ainda insistem em permanecer, mas que também têm um prazo de validade para poder deixar o local pelas condições de risco. É exatamente esse tipo de participação. Nós, na semana passada, nós conversávamos sobre isso, víamos muitas figuras políticas, com pretensões políticas no movimento. E isso acaba sendo também válido em termos de luta, mas que não pode desvirtuar, como o Alexandre disse, os propósitos dessas dores que os moradores têm vivido, que é realmente essa incerteza que acaba sendo de extrema importância, uma solução para cada um deles, porque são pais de famílias, são pessoas envolvidas, são vidas que precisam de uma solução, e uma solução justa, e uma solução sem proveito. Eu estou ao lado do Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana. Daqui a pouco nós vamos voltar ainda hoje nesta edição do TV Mar News. Voltamos já. Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações. Eu te aguardo, então, daqui a pouquinho ao longo da nossa programação, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho para a gente conversar aqui no estúdio. Já estamos aqui posicionados com o presidente da Associação Comercial, Kennedy Calheiros, que vai conversar com a gente a respeito dessa nova etapa aqui para a nossa capital no tocante ao isolamento social. Já alcançamos a fase amarela. Eu volto já, não sai daí.